Fala galera, tudo bom? Esses dias eu tenho gravado uma série de conteúdos diferentes que aí eu vou entender exatamente como é que eu vou transferir aqui para vocês, tá? Mas uma coisa que eu achei interessante foi, agora recentemente me pediram para algumas dicas de como acelerar o processo de emagrecimento. E eu achei que era legal dividir algumas coisas com vocês. Eu basicamente separei duas dicas que eu acho que são essenciais para acelerar o processo de emagrecimento e às vezes até para garantir um processo de emagrecimento real, tá? A primeira dica e aqui assim, eu não vou entrar em seguir a dieta, tá? Porque isso daí tá implícito, você tem que seguir o teu plano e acabou. Não tem muito o que discutir em relação a isso. Eu tô pensando assim, você já está fazendo o básico, você já está mantendo a tua dieta, você já está conseguindo bater a tua meta de água, ou pelo menos buscando bater a tua meta de água, você já está tentando se organizar para que essas coisas sejam normais e que você esteja nos trilhos. O que eu estou pensando aqui é dicas que possam acelerar esse processo e trazer um ganho um pouco mais rápido, tá? Vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Eu vou me basear basicamente em dois pontos. O primeiro ponto é parar de perder noites de sono. Com isso, eu quero dizer o quê? Parar de dormir mais tarde do que deveria se dormir e cuidar um pouco da qualidade do sono. A gente entende como privação de sono dormir menos horas ou ter um sono de qualidade inferior àquilo que deveria ser. Tá? E a gente sabe que um adulto deveria ter 8 horas de bom sono. Para muitas pessoas isso é um desafio, inclusive para mim. Mas muitas vezes a gente não entende qual o impacto disso, tá? Quando a gente tem noites mal dormidas, a gente tem no nosso cérebro duas reações que são bloqueadoras. A gente diminui a concentração e a efetividade da ação de dois hormônios, tá? Que controlam a nossa saciedade. Então, você já devem ter passado a noite em claro, foi pra balada, qualquer coisa assim, e de manhã você tá morrendo de fome. Exatamente porque esses dois carinhas, eles estão diminuídos, porque você não teve uma boa noite de sono. Junto com isso, você tem uma diminuição da ação da dopamina. A dopamina é o teu hormônio do prazer, tá? Ele controla as sensações de prazer, mas ele atua numa área do teu cérebro que é a área do autocontrole. Então, quando você tem diminuído a leptina e a grelina, que são a galera que tratam de saciedade, e aí você tem diminuído a dopamina dentro da área do teu cérebro que trata do teu controle racional das ações, vai ficar mais difícil para você escolher um prato de arroz com brócolis do que um prato de bolo. Tá? Então, minha primeira dica é dar um pouco de atenção para a qualidade do teu sono. Muitas vezes você está tentando fazer as coisas direito, mas fica até muito tarde assistindo série, fica até muito tarde rolando tela do celular, fica até muito tarde consumindo conteúdo completamente inútil. E com isso você atrapalha todo o teu processo de emagrecimento. Estabeleça um horário para dormir. Tente eliminar as telas um pouco antes disso, 30, 40 minutos, 1 hora. E comecem a se atentar em ações para que vocês tenham uma boa qualidade do sono. Deixa o quarto um pouco mais escuro, procura criar um ambiente um pouco mais organizado para que vocês consigam ter uma boa qualidade do sono. Segundo ponto, e aqui é muito mais uma estratégia para aumentar o gasto calórico. E ele basicamente é andar. Não só andar, como contar passos. O que a gente precisa entender para isso, tá? Galera, 1 quilo de gordura, para eu eliminar 1 quilo de gordura, eu preciso eliminar cerca de 7.700 calorias. Então, a cada 7.700 calorias que eu elimino, eu diminuo 1 quilo de gordura. Quando a gente monta uma estratégia alimentar, em média, a gente trabalha com um déficit calórico de 300 a 500 calorias por dia. Para pessoas que têm obesidade ou muito próximo da obesidade, você tem um limite maior. Você pode trabalhar com 750, 900, 1.000 calorias, até um pouco mais. Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque isso tende a fazer a pessoa ficar com fome. E se ela já está naquele ponto, é porque ela não administra ainda muito bem
essa questão da fome. Em média, a gente está falando ali de 300 a 500 calorias. Então, quando a gente pensa em aumentar a quantidade de passos, e hoje não é tão difícil de mensurar, tal. Tem aplicativo para celular, tem um monte daqueles reloginhos que contam passos, isso é fácil de entender, é fácil de achar uma alternativa. O que se sabe hoje? Uma pessoa de 70 a 80 quilos, mais ou menos, gasta 500 calorias a cada 10 mil passos. Tá? Então vamos imaginar que a gente estabelece uma meta de 10 mil passos todos os dias. Isso significa que você, a cada semana, vai ter um gasto adicional àquilo que você já teria de 3.500 calorias. Isso significa 2 quilos por mês adicionais que você perde, que você elimina de gordura. Tá? É claro, se você for andar e toda vez que você sai para andar você levar um sorvete junto, bom, aí a gente está tornando a brincadeira um pouco mais complicada e talvez estratégia inútil. Agora, se você entender que adicionar 10 mil passos ao teu dia é uma forma de acelerar o teu emagrecimento, talvez seja uma maneira prática. Às vezes ao invés de pegar o carro para ir até o mercado, é ir andando. Sabe, talvez é escolher andar um pouco mais, ao invés de pegar o elevador para subir 2 andares, é ir de escada. Essas estratégias adicionais, se mexer um pouco mesmo dentro de casa, tá? Elas podem adicionar calorias que na soma podem ser bem relevantes. Se a gente imaginar que 10 mil passos adicionais por dia, 500 calorias por dia, 3.500 calorias por semana, 2 quilos por mês, você só contando passo pode emagrecer 20 quilos por ano, parece interessante. Tá? Claro, tem variações no meio do caminho, isso daqui não é só uma conta matemática, o teu organismo vai se ajustar, ele vai estabelecer algumas dificuldades no começo, tem um efeito platô que vai sendo quebrado de outra forma, mas eu estou imaginando assim, vocês já estão no caminho certo, então a gente só está criando estratégias para acelerar um pouco um processo que já está acontecendo bem, ok? Então todas as outras variáveis vão se contornando e vão se ajustando no caminho. Esse é um conteúdo que eu estou gravando para o pessoal que faz consultoria, então qualquer que fosse a dificuldade adicional que se apresentasse no meio do processo, vocês não estão sozinhos, então tem a minha exatamente para ajudar nisso, mas é uma forma de conseguir acelerar o que vocês estão fazendo, sem precisar comer menos, tá? Com atitude simples, cuidar um pouco mais do sono e se propor a caminhar um pouco mais, estabelecer uma meta de passos e fazer com que isso seja um pouco mais efetivo, tá bom? Galera, se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a isso ou em relação a qualquer outro assunto de emagrecimento, manda aqui e a gente vai trocando ideia, tá bom? Beijo pra vocês, até mais.